Último dia do tema, para onde eu irei após a morte. Um tema que nós aprendemos muito, e eu tenho certeza que hoje maná vem do céu, então presta muita atenção daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós nessa noite. Na próxima semana nós estaremos começando um outro tema, e o tema vai ser esse: se existe uma promessa, por que eu não sou próspero? Esse vai ser o tema do próximo mês. Amém, querido? Eu quero chamar aqui o pastor Ailton, já para estar tomando o seu lugar. Sinta-se usado, viu, pastor? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, irmãos. Sempre é um prazer estar aqui, para mim é uma honra estar aqui com vocês, certo? Eu disse para os irmãos lá que eu viria aqui hoje, aí os irmãos disseram para mim, Jair, de novo. Eu falei, olha, se eu pudesse eu congregava no domingo lá, eu fico aqui. E aí, Glória. é verdade, irmão. Eu gosto de vir aqui. O pastor Jair, me sinto bem estar com ele, ele sabe disso. A gente sempre trabalhando junto, né, Jair? E nós estamos no mesmo alvo, no mesmo foco, certo? Olhando para a mesma direção. Aleluia! A qualquer momento Jesus vem buscar e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E é isso, irmãos. Então, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E toda vez que ele convidar, eu venho, já. Tá bom? Não tem problema nenhum. A gente serve o mesmo Deus e é uma bênção a gente poder ter amigos, irmãos. Ter amigos é um privilégio, tá? Um privilégio mesmo. Eu sempre fui meu amigo e eu quero sempre poder retribuir. Eu até digo, Jair, obrigado por você permitir que eu seja seu amigo. Tá certo? Charles Swindoll, americano, diz que amigos são como árvores frondosas, né? Que oferecem sombras em dias de calor, porém só tem quem planta. Então nós temos plantado, né? O Jair tem plantado essa amizade há tantos anos. E é gostoso estar aqui com vocês. Deus tem abençoado. Estamos aqui para ser instrumento de Deus. Muito bem, vamos então para a palavra. O pastor Jair já mencionou aqui, já colocou aqui, o tema hoje proposto para mim, um tema difícil, irmão. Falei, poxa vida, é um tema bem, assim, palpitante, interessante, né? Muitos até não gostam de falar desse assunto, tema forte, tema bastante importante. Porém, é um tema bíblico. Vou além, é uma doutrina. Esse tema proposto aqui pelo pastor é uma doutrina. É fundamental entender isso. Inclusive, eu já quero adiantar para vocês, ninguém falou mais de inferno do que Jesus. Tá? Do que Jesus. Tá certo? E é interessante isso aí. Tá? É uma doutrina. E se é uma doutrina, podemos falar. Tudo que a Bíblia fala, nós podemos falar também. Amém? Amém! É só saber falar. É só saber falar. Tá certo? Então nós vamos, claro, dentro do tempo facultado aqui, iremos então abordar o estado intermediário dos mortos. Tá? O estado intermediário dos mortos, como o pastor já colocou. Para onde vai depois da morte? Vamos lá. Eu disse ao pastor, vou dizer a vocês, esse tema, ele é uma faceta da escatologia bíblica, a matéria que eu mais amo
Viu, pastor Jair? O assunto que eu mais gosto de falar é escatologia bíblica. Quero deixar o feliz, me convida para falar de escatologia bíblica. Eu amo falar esse assunto. Então, dentro dessa matéria, dessa doutrina, então nós temos este ponto, tá? Essa aula. Porque dentro da visão escatológica, nós temos então muitos assuntos a abordar. O arrebatamento da igreja, né? A segunda vinda de Cristo, a ressurreição, as duas ressurreições, certo? O estado intermediário dos mortos, que é o assunto proposto, né? A bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, depois que a igreja é arrebatada, para onde a igreja vai? Né? Jesus arrebatou a igreja, para onde a igreja vai? Ah, vai para o céu. Não, calma. Antes de entrar no céu, ela vai para as bodas do Cordeiro. E antes da boda do Cordeiro, ela passa para o tribunal de Cristo. Depois, sim. Aí nós temos simultaneamente na terra a grande tribulação acontecendo, que é o cumprimento da 70ª semana de Daniel, a parousia, que é a volta de Cristo, né? A segunda fase da segunda vinda de Cristo, e depois então inicia o milênio. Então, olha quanta coisa tem dentro dessa doutrina. E dentro dessa doutrina, então, o pastor pediu para que nós falássemos esta aula de hoje, que é o estado intermediário dos mortos. Para onde vai, né, depois da morte? Porque todos nós sabemos que o corpo vai para a sepultura, vai para o cemitério, né? Alguns são cremados, enfim, o corpo vai se decompor. A Bíblia diz que veio do pó, e do pó voltará. Só que a alma não veio do pó. O espírito não veio do pó. Tá bom, o corpo vai para a sepultura, veio do pó, retorna ao pó. Mas a alma e o espírito não veio do pó, veio do sopro de Deus, veio de Deus. Então precisa voltar para Deus. Volta-se para Deus, para o controle de Deus. Muito bem. Então, irmãos, é um tema bastante importante. Também quero dizer aos irmãos que não vai ser possível, irmãos, igreja, a gente esgotar esse assunto hoje aqui. Não vai ser possível, por duas razões. Olha, não será possível nós esgotarmos esse tema, essa temática aqui, por duas razões. Primeiro, porque eu não tenho o domínio absoluto dessa doutrina. Eu não tenho. Sei uma parte, sei um pouco. Eu não tenho o domínio. A única pessoa que tem o domínio absoluto desse assunto se chama Espírito Santo de Deus. Ele tem o domínio de tudo. Nós não. Nós estudamos, aprendemos um pouco, sabemos um pouco, compartilhamos. Mas dizer que a gente tem o domínio absoluto de uma matéria desta é loucura, falar isso. É loucura. Esse é o motivo. Segundo, irmãos, o tempo que o pastor está nos dando é um tempo muito bom, é muito ótimo, tá? Mas o assunto é muito rico, tem muitos detalhes, irmão, certo? Então eu estou adiantando para vocês. Então nós vamos falar algumas coisas dentro do tempo que nos vai faltar. Não sei, pastor Jair, não sei, aí é para o pastor, não sei se haverá possibilidade de no final terminarmos aqui que o tempo mandar parar. Não sei se há possibilidade de um parlamento de perguntas, tá? Não sei, aí é com o pastor, não é comigo, porque às vezes a gente concluindo uma parte, o horário, de repente algum irmão, alguma irmã às vezes gostaria de fazer uma pergunta dentro do texto aqui, do tema proposto.
Se houver essa possibilidade, o pastor achar que há, nós podemos também abrir aqui um parlamento para perguntas e respostas, tá bom? Se houver, eu estou à disposição, não tem problema, tá bom? Então vamos iniciar então aqui a aula lendo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 16. Então, o tema é o tema da aula, igreja? Vamos lá? 1, 2, 3. Para onde iremos após a morte? Para onde iremos depois da morte? Meu Deus. Olha o que diz a Bíblia. Olha lá. Só o texto já vai responder a sua pergunta. Olha lá. Lucas 16, verso 22 e verso 23. Todos acharam? Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23. Versículo 22 está escrito assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Amém? Só esse versículo, para a gente partir então aqui do nosso estudo. Deu para entender, irmãos, a leitura? Irmãos, a Bíblia é muito clara em falar, indicar para onde iremos depois da morte. Só tem 2 lugares para o homem passar a sua eternidade. Não existe um terceiro lugar. Só existe 2 lugares para o homem. Quando eu falo homem, eu estou falando de uma forma genérica. Só tem 2 lugares para o ser humano passar a sua eternidade. Ou ele vai passar a sua eternidade no céu com Deus, com o Senhor, ou ele vai passar a sua eternidade no lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. Só que tem um detalhe: isso só vai acontecer depois da ressurreição. Tá? Antes da ressurreição, que é o tema proposto, aonde fica a alma daqueles que morrem? Vamos ser bem direto. Aonde fica? Veja bem, nós lemos aqui que morreu o mendigo, Lázaro morreu, e morreu também o rico. O texto diz que Lázaro se achou no seio de Abraão. E a Bíblia fala aqui que o rico foi para onde? O inferno. Tem 2 palavras, uma hebraica, outra grega, para indicar, para falar do inferno. Uma é Sheol e a outra é Hades. Qual é a diferença, pastor? O significado é o mesmo. A questão é que uma palavra é hebraica e a outra palavra é grega. Ela indica o mesmo lugar. Então, para você entender, Sheol está no hebraico, Hades está no grego, e no português, inferno. Então vamos lá, repete comigo: Sheol, Hades, inferno. Mesma coisa. Só que uma é grega, a outra é hebraica, outra é português. Certo? Então vamos lá. Antes de Jesus morrer, todos morriam e iam para o mesmo lugar. Esse lugar era chamado
de Sheol, de Hades. Entenda bem, antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, todos morriam e desciam para o Hades, para Sheol, para o inferno. Todos, salvo e não salvo. Presta atenção nisso. Porém, esse lugar tinha um abismo intransponível. A porta era a mesma, a entrada era a mesma. Então a pessoa morria, era salva, ela ficava do lado que a Bíblia chama de seio de Abraão. A pessoa morria não salva, ela ficava no outro lado. E tinha um abismo. Vamos imaginar mais ou menos isso aqui. Esse corredor que nós estamos vendo aqui, ó. Vamos imaginar que seria o abismo entre este lugar e entre este lugar. Mas era um lugar só. O salvo ficava no seio de Abraão. O não salvo ficava no, nós chamamos da Bíblia de inferno, na nossa língua, o Hades. Mas era um lugar só, era para baixo. Isto antes de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Jesus morre, vai para a cruz, é sepultado. Quando Jesus morreu e foi sepultado, a Bíblia diz que ele ficou quantos dias e quantas noites no céu da terra? 3 dias e 3 noites. Jesus ficou aonde? No seio da terra. Tá. Quando ele morreu, ele foi lá no inferno, ele foi lá no paraíso, ele foi lá no Hades, foi lá. Vocês lembram que quando ele estava na cruz, tinha 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Vocês lembram que um praguejou, não reconheceu o seu estado de miséria, falou um monte de besteira. Vocês lembram disso? Mas teve um outro que teve um outro comportamento. Ele diz assim: peraí, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxe aqui. Aí virou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus se referiu lá. Jesus sabia que ele ia para lá. Jesus estava fazendo menção lá do paraíso. Era debaixo da terra, era no centro da terra. Jesus já disse: hoje mesmo você vai estar comigo lá. Morreu. Jesus foi para lá. Quando Jesus chegou lá, irmãos, sabe o que ele fez? Ele pegou a parte boa, a parte do salvo. Lembra que eu disse que antes de morrer, todos morriam para o mesmo lugar? Lembrando que de um lado ficava o salvo, do outro lado ficava o não salvo. E entre as duas partes tinha um abismo intransponível, de sorte que quem estava nesse lado não podia passar para o outro lado. Quando Jesus foi lá, esses 3 dias que ele ficou lá, ele fez tanta coisa, irmãos, que não é o tema para nós falarmos. Hoje, eu vou focar no tema. Uma das coisas que ele fez nesses 3 dias, porque o corpo dele ficou na sepultura, mas a sua alma, o seu espírito trabalhou, ele fez muita coisa. Vocês lembram que quando, no momento que ele chegou, que ele apareceu para Maria Madalena, ela queria tocar nele, Jesus disse para ela: não me detenha, Maria, porque eu ainda não subi ao Pai, eu não fui ainda. Jesus, ele estava trabalhando, irmãos, coisa tremenda. E uma das coisas que ele fez, ele desceu lá no inferno, ele foi lá no Hades e foi se apresentar para todos os irmãos que estavam lá. E uma das coisas que ele fez, ele pegou a parte boa, ou seja, o lado do salvo, e levou embora. Subiu até o 3º céu e colocou debaixo do altar de Deus as almas de todos aqueles que estavam salvos. Ou seja, ele transferiu
de local. Lembrando, não esqueça, somente os salvos, somente o lado dos salvos. Ele pegou todos aqueles que estavam lá e levou embora para o terceiro céu e colocou debaixo do altar de Deus, lá no terceiro céu, no céu dos céus. Está lá. A outra parte, que é a parte do Hades, do Sheol, o inferno, aonde ficam as almas daqueles que estão perdidos, até hoje continua no mesmo lugar. Não saiu de lá. Então, irmãos, quem morre hoje salvo não desce mais, sobe. Aleluia. Glória a Jesus. Vai embora para o terceiro céu e fica lá debaixo do altar de Deus. As almas dos salvos. Quem morre não salvo desce para o inferno. Segundo a Bíblia, é para baixo, lugar de escuridão. Não mudou. Até hoje permanece no mesmo lugar. Eu estou sintetizando para vocês ir pegando. O assunto é bem delicado, tem muitos detalhes. Tá certo? Está dando para entender até aqui? Irmãos? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Irmãos? Então, vai marcando aí, tá? Depois, se houver, não sei, tempo, de repente, você vai poder perguntar alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Bem, existe algumas correntes interpretativas quanto a este assunto. Por exemplo, existe uma corrente que ensina, prega, que depois da morte está todo mundo dormindo, um sono só. Os materialistas, eles não acreditam, certo? Na vida depois da morte. Os materialistas, eles acreditam que morreu, acabou tudo. Não tem mais nada, tudo. Tá? Essa é uma corrente. Existe uma outra corrente que ensina que depois da morte, o corpo e o espírito e a alma também estão dormindo. Dormindo. Existe uma outra corrente que acredita que o corpo dorme, mas o espírito e a alma não. Está consciente. Então vou começar a mostrar na Bíblia para vocês, tá? Vou começar a fundamentar esse assunto, essa doutrina na Bíblia para vocês. Então vamos lá. Vamos começar pelo texto e foco. Nós lemos aonde? Vamos lá, pega a Bíblia, é estudo. Pega a Bíblia. Aonde que nós lemos? 16, verso 22. Então vamos para o verso 22. Confere na tua, seja crente bereano. Vocês entendem o que eu estou falando? Entende aí atrás? O que é crente bereano? Irmão, crente bereano, tudo que você fala, ele engole. O que ele faz? Tudo que você fala, ele confere na Escritura. É isso aí, seja crente bereano. Está falando, eu quero ver na palavra. Uma coisa é eu falar, outra coisa é a palavra falar. É negócio meu com a Bíblia, eu tenho compromisso com a Bíblia. Eu sou crente bereano. Falou para mim, onde é que está escrito? Eu quero na palavra, porque a palavra é a nossa regra de fé. Então vamos lá, verso 22, por favor. Vamos com calma, porque o assunto é interessante. O que fala aí? E aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha lá. E morreu também o rico e foi sepultado.
Bom, morreu um, foi levado. Foi levado. O que é isso? Alguém levou para o seio de Abraão. E morreu o outro e foi sepultado. O contexto imediato diz o que, pastor? Verso 23. Ó. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Espera aí. Não está dormindo? Primeiro usa a expressão que ele ergueu os olhos. Ele ergueu os olhos. Ó, mais ou menos isso aqui, irmãos, ó. Eu estou olhando aqui, eu quero ver ali o data show, então olha, irmão, eu tenho que fazer assim. Ergueu os olhos, olha o texto. E ele, depois que ele ergueu os olhos, qual foi a outra atitude dele? Viu ao longe Abraão. Olha o verbo aí. Peraí, mas não está dormindo? Quem está dormindo vê alguma coisa? Olha o texto. Ele ergueu os olhos, ele viu, diz mais que ele estava em estado de sofrimento. E corpo sofre alguma coisa? Ele está morto? Não. Aí não está falando do corpo, aí está falando da alma. Não sei se aqui todos creem que nós somos tricotomos. Amém. Eu creio na tricotomia. Eu não creio na dicotomia. Dicotomia para mim é furada. Os dicotomos falam que... Eu creio na tricotomia. Ou seja, que o homem é composto de 3 substâncias. Corpo, fala comigo, corpo, alma e espírito. Eu creio nisso. Jesus disse: o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, vosso espírito, alma. Aí a tricotomia. A tricotomia tem base bíblica. Agora a dicotomia não tem, irmãos. A dicotomia é furada, é bobagem. É pessoa que não estuda, pessoa desavisada, não tem conhecimento. Então, eu creio na tricotomia. Ele viu, ele ergueu os olhos e estava em estado de sofrimento. Olha o texto. Ou seja, não era o corpo dele, era a alma. Irmãos, o corpo veio do pó e vai voltar para o pó, fim de papo, não tem o que falar. A alma e o espírito não. A alma e o espírito é imortal, é a parte espiritual. Inclusive, vale a pena dizer a vocês que quando Deus criou o homem e fez o homem segundo a sua semelhança, a sua imagem, ainda tem crente, às vezes até obreiro, pensando que quando fala na imagem e na semelhança de Deus, está se referindo ao seu aspecto físico, está se referindo à matéria. Não, irmão. Deus não tem uma forma corpórea. Deus não tem um corpo como você tem, eu tenho, não. Ah, pastor, mas peraí, e por que a Bíblia fala da imagem de Deus e a semelhança de Deus? Quando a Bíblia fala que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está tratando de corpo, do aspecto físico, imagem e semelhança ali. Não está falando de uma forma corpórea, uma semelhança física, mesmo porque Deus não tem corpo. Não, pastor, não. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, sabe o que é aquela imagem e semelhança de Deus? Justamente a parte imortal, é o Espírito e a alma. É lindo isso aí. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem uma parte imortal, nunca morre, nunca vai morrer,
vai viver na eternidade. Eu espero que seja no céu. Amém. O ser humano vai viver na eternidade, ou no céu, ou no inferno. Que na verdade não é no inferno, né? O inferno é pouco, vai vir no lago de fogo. Porque inferno é uma coisa, lago de fogo é outra. Depois vamos falar isso aí. Inferno é um sofrimento transitório. João diz: eu vi a morte e o inferno sendo lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. Então não confunda inferno com lago de fogo. As pessoas que estão no inferno hoje, elas vão sair do inferno, vão passar pelo trono branco, pelo juízo final, depois serão lançados no lago de fogo. Pesado o negócio. Então, gente, é a alma dele que viu, que estava em sofrimento, que ergueu os olhos. A alma é a parte imortal do ser humano.